Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, para você da Guarda Municipal, você da Polícia Rodoviária Federal, Estadual e também para todo o pessoal aí do DMTU, da Prefeitura Municipal, da cidade de Marabá, né? Aí o prefeito, todo o secretariado e todos os departamentos da Prefeitura, um bom dia para você que faz parte aí desse município, de funcionário desse município, né? Cidade mais linda do sul do Pará, é Marabá, cidade mais linda do Pará, né? A riqueza dessa, 3 rios, muitas praias, e muitas coisas para você se divertir com a sua família. Mas a gente começa o dia hoje, um dia de segunda-feira. Sempre segunda-feira é um dia muito complicado para as pessoas, porque é na segunda-feira que todos nós temos muitos problemas para resolver, ainda mais pela manhã, né? Mas vamos começar o dia sempre agradecendo a Deus por esse novo dia, pelo raiado de um novo dia, né? O sol aí já clareando no planeta Terra, dando para nós assim um exemplo de vida, né? Então, cada um de nós devemos sempre agradecer a Deus pelo amanhecer e pela nossa alma ter voltado. Shalom, Ruth. Shalom. Nós vamos fazer a oração do nosso livro chamado Sidu, né? Que diz assim: Matovô, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, e eu confiando na multidão da tua misericórdia. Entrarei à tua casa, prostrar-me-ei antes do teu sagrado santuário, estando cheio de teu temor. Eterno, eu amei a morada da tua casa e o lugar onde habita a tua glória. Abençoarei diante de ti, ó Eterno, meu feitor. Seja o Eterno esta hora de minha prece, hora favorável perante ti. Ó Deus, ouve-me com a multidão das tuas misericórdias. Responde-me segundo a tua verdade, da tua salvação. Adon Olam. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes mesmo de toda a criatura ser criada. No momento em que fez tudo, conforme o seu desejo, então foi proclamado o Rei Altíssimo. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. Ele está e estará em glória. Ele é o único e não há segundo que possa ser comparado à sua e juntado a ele. Sem princípio e sem fim. A ele pertence a força e o domínio. Ele é o meu Deus e o meu vivo Redentor. Rocha forte para me ajudar em minhas dores e no dia da minha angústia. Ele é o meu estandarte, é o meu refúgio, partilha do meu cálice no dia em que eu o invocar. Confiarei o meu espírito em suas mãos no momento de que cair no sono. E de novo despertarei e o meu espírito, meu corpo, também lhe entrego. Ó Eterno está comigo e assim nada receio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É isso mesmo. Ele é único, é o amado. Foi ele que fez todas as coisas. Ele não precisou de ninguém para estar lhe dando ordem, porque ele é que ordena todas as coisas, né, Ruth? Tudo, né? E quando lá no livro do profeta Isaías, esse Deus que nós estamos falando aqui, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele diz o seguinte: onde é que tu estava quando eu estiquei os céus? Quando eu amarrei todas as águas da terra no meu pulso? Onde é que você estava? Né? Fiz tudo sozinho. Esse que é Deus. Esse que é Deus. Né? Então, Ruth, hoje nós vamos falar de Deuteronômio no capítulo 51, né? É a porção semanal de segunda-feira, né?
Antes a gente vai falar do poder, esse poder, Ruth, que é interessante a gente analisar, porque as pessoas, muitos estão mal informados, até nós mesmos. A gente, com o tempo, a gente vai descobrindo, porque o judaísmo, todo dia você aprende uma coisa nova. Não é aquela mermice, não. Não. Quando a gente vai ouvir um pregador, a gente sabe que ele vai pregar. É a mesma coisa todo tempo. Mas o judaísmo não. Todo dia nós temos uma novidade. Tem uma pessoa aí que já entrou, que é? Kelton Souza. Um abraço para você e sua família. O judaísmo, ele tem todo dia uma novidade. Todos os dias tem novidade no programa. Hoje nós vamos falar da importância da santidade, de nós nos tornarmos santos. E só existe uma maneira, né, Ruth? Só. De tornar santo guardar os mandamentos de Deus, como a Bíblia ensina. E aí, a partir do momento em que a pessoa guarda os mandamentos de Deus, que ele passa a ter santidade, ele pode dominar as forças do mal e as forças do bem, que pode dominar os anjos e os demônios. Né? Aqui diz assim, fazendo isto, e os anjos farão a sua vontade, né? Porque assim, no quadro que nós vivemos hoje nós somos pregadores, aqui pela internet, estamos pregando a Torá. Qual é a vontade de Deus hoje para a humanidade? É que a Torá seja pregada, anunciada em todos os cantos e recantos da terra. Para quê? Para que haja conhecimento de Deus. Sem a Torá, não existe conhecimento de Deus. Não. A Torá é a base, é o alicerce da Bíblia. Por isso que Deus deu a primeira parte da Bíblia, deu para o povo hebreu, para que eles fossem inteligentíssimos para entender as outras partes da Bíblia. Mas a parte da base do alicerce da Bíblia é a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que muitos religiosos abandonam e ensinam até o seu liderado a não utilizar o Velho Testamento, né? Oh, que crime! Aonde que existe Velho Testamento? Nunca na história de Israel se fala Velho Testamento, porque o Testamento, quem faz um testamento é quem vai morrer e vai deixar algo para os seus filhos. Então quer dizer que o dono do Velho Testamento morreu e deixou a herança. Isso é um atraso de vida, é a ignorância que muitos estão levando para o túmulo, sem saber que isso é um pecado gravíssimo. Não se chama Velho Testamento, mas sim o quê? A primeira aliança. A gente, quando faz o Kiddush, né, véspera, para nós o dia ele começa na mudança do dia, né, do dia para a noite. É feita uma oração que diz assim, que vem 2 anjos, né? Um do bem e outro do mal. Se a casa estiver preparada para receber ali o Shabat, aí vem o anjo do mal e vem o anjo do bem. Mas se a casa estiver preparada, o anjo mal vai embora e vai ficar só o anjo do bem, que irá nos acompanhar durante o restante da semana, né? Mas se a pessoa não faz o Kiddush, não prepara a casa para receber o Shabat, aí fica o anjo do mal. E o próprio anjo do mal, ele é obrigado pelo anjo do bem a ficar. Ou então o anjo do bem é obrigado a ficar, porque um ou outro domina, né? E quem é que não quer? Quer dizer, o anjo ele tem que abençoar a pessoa que está fazendo o Shabat, né? Iniciando. E quem é que não quer ter um anjo para ele dar ordem, né? Durante uma semana dentro da sua casa. Para ele obedecer e fazer o que ele quer, né? Aqui eu separei umas passagens que diz assim, que tem uma em Daniel, que o Daniel falou com o anjo. Daniel. Falou com o anjo e ali ele deu ordem, né? Tem outra quando Abraão, ele foi curado
mais a sua esposa, né? Porque eles também já tinham uma certa idade. Teve que ser curado todo o corpo dele e o da esposa para poder ter o seu filho, né? E filhos depois, Abraão teve mais. Aí, e tem aonde Jacó, que Jacó ele dominou o anjo, agarrou o anjo e o anjo dizia, me solta, né? Que essa passagem eu vou ler aqui porque tem várias versões de Bíblia e aí eu vou ler nessa aqui para a gente ver como é que é escrito aqui, numa versão que é mais, chega mais perto uma das primeiras, né? Que foi feita através da Torá. No capítulo 32, do versículo 27, diz assim. Eu vou ler mais aqui 26 para ficar melhor para a gente entender. E viu que não podia com ele, tocou-lhe na juntura de sua coxa. E desconjuntou-se a juntura da coxa de Jacó em sua luta com ele. E disse, deixa-me ir, porque vem rompendo a aurora. E disse, não te deixarei ir, salvo se me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E disse, Jacó. E disse, não, Jacó, não será mais o teu nome, sim, Israel. Pois lutaste com o anjo de Deus e com homens prevaleceste. E Jacó perguntou e disse, diz-me, rogo, o teu nome. E ele respondeu, por que é que perguntas o meu nome? E ali abençoou. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, face de Deus, porque viu o anjo de Deus face a face, e a minha alma foi salva. E o sol já nascia quando passou de Penuel, e ele mancava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o tendão encolhido que está sobre a juntura da coxa. Quer dizer, ele dominou o anjo e deu ordem. Só te solto se me abençoares. É quando ele pergunta, qual é o teu nome? Porque o nome, ele significa muito na vida de um ser humano. Troca-se o nome, muda-se a sentença, né? Porque até ali Jacó era considerado como um traiçoeiro. Traiçoeiro. Enganador. Usurpador. Mas, Ruth, essa luta que Jacó teve com o anjo de Deus, que na realidade esse anjo veio para provar Jacó, porque as lutas que acontecem com os fiéis, é para crescimento. Se tu é fiel a Deus e está passando tribulação, é provação. Agora, se tu não é fiel e está passando tribulação, é castigo. Mas aqui a gente vê que Jacó dominou o anjo e o anjo dizia assim para ele, me solta, está amanhecendo o dia, eu tenho que ir embora. Ele segurou, né? E ele segurou, ele dominou naquela luta e ele dizia, me solta. Ele disse, não, agora tu vai me abençoar. Como é que é isso? Tu vem aqui, briga comigo a noite todinha e quer que eu te solte assim fácil? Não. Tu vai ter que mudar a minha sentença agora. Tu vai ter que mudar a minha, quer dizer, a maldição, que era o nome, para a bênção. Porque o processo no céu de Jacó era um processo que parecia duvidoso. Mas, de acordo com os primórdios da lei, Jacó obedeceu sua mãe, por isso que fez o que fez com o irmão. Mas como ele estava fugido há mais de 20 anos, né? Por causa dessa briga, dessa contenda que houve na família, por causa de herança. Mas agora chegou a hora do vamos ver, né? Vamos ver. Sempre é o dia de prestarmos conta daquilo que fizemos. E aí, primeiro, antes dele encontrar com o irmão, o anjo veio para lutar com ele, porque Deus queria que ele passasse de fase.
que a nossa, crescesse, né? a nossa vida espiritual é uma fase. Às vezes muita gente muda de religião procurando a fase perfeita, até achar. Aí fica ali até partir. Mas muitos procuram e não conseguem achar, porque quando acha, a sua alma mesmo sente, não, é aqui que eu vou ficar. Você vê que num quartel, o homem ou a mulher, né, que hoje em dia a mulher tem direito de servir também do mesmo jeito, começa como recruta, né? E conforme ele vai crescendo, ele muda de patente. Assim também Jacó mudou. Então a fase de Jacó, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer um relatório da vida de Jacó, ele saiu sem nada da casa dele, porque tudo que ele tinha ele perdeu, né, na viagem. Vai para a casa de um tio chamado Labão. Idólatra, traiçoeiro, enganador. Tudo de ruim tinha esse homem. Mas achou bom dar emprego para o sobrinho, né? Porque viu que Deus era com ele e tudo que ele tocava prosperava. Uma das coisas, Ruth, que faz agradar as pessoas é quando as pessoas percebem que Deus está conosco. Né? Aí agrada as pessoas. E Jacó tinha isso. Sim. Agora Jacó tinha uma coisa que nós vamos mostrar nos outros programas, sobre Jacó, aonde ele tinha força de 1000 homens. Então o trabalho dele rendia. Mas a promessa de Deus, ainda no Tanakh, que eles chamam de Velho Testamento, na Bíblia, fala dessas promessas de Deus para as profecias para os últimos dias, que cada justo terá força de 1000 homens. E cada justo vai produzir por 1000 homens. A gente vê que também não vai pensar assim, não, eu sirvo a Deus de meu jeito e quer fazer. Não, você tem que obedecer. Eu tenho comunhão com meu Deus. Todo dia eu faço minhas orações. De manhã em casa faço minhas orações. Aí saio para trabalhar, tal. Isso é tudo bonitinho, mas isso tudo não leva a nada. E a oração, qual é a oração que ele faz? É só aquela pedir? E na hora de... Não, por exemplo, assim, existe muita gente que faz... Eu fazia isso no passado. A vida toda errada, mas de manhã cedo eu disse que eu ia orar. Era só pedir, me dá. Então, nós vamos para o nível de Jacó. Vamos deixar o nível baixo e ir para o nível mais alto. Um nível alto, por exemplo, quando Deus quis mudar a fase de crescimento de Jacó, ele coloca um anjo para ali atropelar a noite toda. Porque lá na frente ia ter outra batalha, que era encontrar com o irmão dele que vinha com muitos homens para matar ele. E aí o quê? Uma intriga de 20 anos. Ia acabar com a morte de Jacó. Jacó não contava com essa luta, com essa batalha que ele ia passar naquela noite. Mas aí Deus trouxe tribulação através desse anjo. E por ele ser obediente, porque Jacó, desde quando ele saiu da casa dele, tudo que ele aprendeu lá na casa dele, de religião, que é o judaísmo, que era a religião judaica de Jacó, era o judaísmo, né? E ele estudava a Torá. Desde criança fazia todos os rituais que um judeu faz, né? O que nós fazemos aqui, estudando a Torá e ensinando a Torá. Era isso que ele fazia. Aí Jacó, como ele seguia, porque a Torá ela é o manual de instrução. Os mandamentos. Aí ele seguia a Torá, os mandamentos, mitzvot, os ruquins, e ele estava santificado na presença de Deus. Tinha a sua família, tinha os seus bens, que ele ganhou com o suor do seu rosto. Agora ele está indo em direção à sua família, né? De retorno para casa, mas vai encontrar com esse problema, que primeiro é o anjo, que foi um problema, porque os problemas que vêm em nossa vida, as tribulações, as intrigas, as contendas, elas vêm para nos crescer, Ruth. Se nós formos fracos, a gente vai descer mais. Mas se você aguentar e deixar, não, Deus está comigo, Deus vai dar a resposta. Aquele que se levanta contra mim, coloca na mão de Deus, deixa que Deus
quem vinga, Deus diz na Bíblia, eu sou vingador das tuas causas. Então não adianta você falar mal, não, deixa tudo na mão dele, porque ele vai pegar quem tem. Se tu é justo, ele vai ficar do teu lado. Aqui ele está com essa batalha da Peniel, e o nome desse anjo, qual era o nome do anjo, Ruth? Aqui dá o nome dele. Ninguém fala o nome desse anjo, né? Penuel era o nome do anjo. O anjo que atacou Jacó, né? Mas quando a gente vai para o estudo da Cabala, o pessoal diz que esse anjo era o protetor do próprio irmão, né? Que veio para lutar com ele. Por exemplo, assim, quando se fala Peniel, aí o pessoal pensa que é o lugar. Porque o lugar ele botou Peniel porque o nome significa face de Deus. De Deus, porque ele lutou face a face. Então, o nome desse anjo era Peniel, porque... Não, Penuel. Penuel e Peniel, só muda a pronúncia. Aí o que acontece? Todo anjo, ele representa o Eterno. Quando a gente estuda os 72 anjos do Eterno, a gente acha esses nomes aí, vários nomes que a gente acha da Bíblia, às vezes está lá nos 72 nomes do Eterno, porque significa uma palavra de adoração, de exaltação ao grande Deus, né, o Criador. Então, esse daí é face a face, né? E muitas vezes vem coisas ruins para a gente que a gente acha que é ruim, né? Porque através desta luta, que tanto Jacó tinha medo de encontrar com seu irmão, porque eu acredito que ele não pensava nem nele, mas pensava nas esposas e nos filhos. Tanto que ele planejava na mente dele como colocaria cada esposa e os seus filhos em fila, um num lugar, outro no outro, e separando ali. Porque ele diz assim, se ele atacar uma com meus filhos, tem as outras que podem fugir, né? Mas aí ele teve além de lutar a noite toda, ele obrigou o anjo a abençoá-lo. Depois ele saiu ainda mancando, né? Com defeito na perna. Que ali, se fosse um que não entendesse ou não conhecesse o Eterno, o Hashem, ele ia dizer o quê? Que ele saiu derrotado, porque ele saiu mancando. Aquilo já era o Eterno preparando para encontrar com o irmão, né? Porque, na realidade, ele não perdeu para o anjo mesmo disse. Tu és o homem que lutou com o anjo e venceu. Por exemplo, assim, o que nós aprendemos na teologia é que ninguém pode dar ordem nos anjos. Não. Isso é errado. Aqui nós estamos falando de alguém que deu ordem no anjo. Quando o anjo diz assim, me solta que eu preciso, né, subir. Chegou a hora da adoração lá no céu, que é o Tamid. Aí ele disse, não te solto não. Só te solto se me abençoares. Deu ordem logo. Só te solto se me abençoar. Quer dizer, foi uma palavra dura que ele falou para o anjo. E o anjo, por que o anjo abençoou? Porque estava tudo dentro da vontade de Deus. Tudo. Ele, Jacó, era um homem de Deus. E era justo. E esse anjo, ele já veio com a autorização do Eterno, porque ele falava como Deus, o anjo. Ele já veio com a autorização do Eterno para mudar o nome de Jacó. Por exemplo, se Jacó, até aquela data, ele ainda não tinha recebido novo nome, porque ele ainda não tinha recebido a convenção. Porque na convenção do Techuvá, que a gente faz no judaísmo, que a gente recebe um novo nome que é escrito lá na glória. Lembra o que aconteceu com a gente? Quando a gente estava lá, entramos, o judaísmo não entendia nada, mas alguém, um dos líderes, chegou e falou para mim, ó, Cavalcante, você vai orar aí, jejuar, tantos dias, que é para Deus escrever o teu nome no livro da vida. O Hashem vai escrever teu nome no livro da vida. Aí tá bom. Aí comecei o jejum. Quando foi de madrugada, aí desce um anjo, uma personalidade lá, e começou a falar para mim que o meu nome era Eliahu, né? Que é Elias. Porque a gente, de acordo com o que dentro do judaísmo você gosta de fazer, é aquilo que vem o teu nome
que é a luz de um sadique, né? Uhum. Então, por quê? Na minha vida existe essa iluminação de um sadique, porque o meu novo nome escrito na glória é Eliarro, né? Agora, você que tem um nome escrito no livro da vida, que você diz e fala para as pessoas com orgulho, qual é o teu nome escrito no livro da vida? É isso que a gente pergunta para as religiões, eles não sabem. E aqui no capítulo 33, versículo 1, diz que Esaú, ele vinha com quem? 400 homens. 400 homens. Contra Jacó. Contra Jacó. Então, ele sabia que contra o irmão dele seria difícil vencer. Mas o irmão dele sabia que Jacó tinha força de 1000 homens. Então, por exemplo, assim, então a teologia nos ensina que os anjos só recebem ordem de Deus, tal, que se recebesse ordem nossa, os anjos faziam besteira. Não é assim. Não é assim. Por que que o anjo atende a nossas ordens quando ele está aqui embaixo? Se Deus mandou ele para vir me atender a minha oração, se ele veio, como foi que ele disse? O anjo disse, Gabriel disse para Daniel, Daniel, por tua causa eu vim, rapaz. Né? Eu estou aqui para te ouvir, para te atender. Fala o que tu queres. E ele disse, tipo assim, eu estou falando da minha maneira, né? Diz assim, não foi fácil chegar até a ti. Enfrentei muitos perigos, muitas brigas, né? Precisou chamar Miguel para vir lutar enquanto eu passei, né? Para passar. Mas foi muita luta, a batalha era grande, mas ele conseguiu. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Então, um sadique ou uma sadiquinha, ou seja, um justo, ou alguém que pratica a justiça, e a justiça só vem da lei. Sangue de bode, de homem, de qualquer coisa, não justifica ninguém diante de Deus, não. Segundo as Escrituras diz que a santificação está na guarda dos mandamentos. Quando Deus diz, hoje em dia as pessoas acham até graça quando se fala de mandamento, né? Eles não querem, eles não sabem o tanto que eles estão pecando e que um dia vai prestar conta com Deus. Aí o que acontece, Ruth? Jacó, foi mudado o nome dele para Israel. O novo nome escrito no livro da vida é agora Israel. Por que Deus faz essa mudança? Deus faz essa mudança, Ruth, sabe por quê? Porque até ali, quando o nome dele era Jacó, o processo era negativo. Dentro do tribunal, ele ia sofrer a penalidade de acordo com a lei. Mas no momento que muda o nome, muda-se a sentença. Quer dizer, aquela pessoa chamada Jacó, no mundo espiritual, já não existe mais. Agora é Israel. É um novo começo, é um novo processo de vida. O que, quando a gente recebe um novo nome no judaísmo, que é dado por Deus, que não é o homem que dá o novo nome para a gente, quando a gente faz techuvá, a sentença que tinha outrora para a gente, ela foi arquivada, ela foi rasgada, foi queimada e foi lançada no mar do esquecimento. Bora mudar aqui um pouquinho, vamos para Abraão também, que era um homem que era justificado pela lei. Muitas vezes, através da terceira da caridade que você faz, você também é recompensado, né? Você vê que aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 18, começando do versículo 1, diz assim: E o Eterno apareceu-lhe a Abraão junto a Eloné, Marré, e estava sentado à porta da tenda ao calor do dia. E alçou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Ao vê-lo, correu ao seu encontro desde a porta da tenda e prostou-se em terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graças a teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, que seja trazido, por favor, um pouco de água, e lavai vossos pés e recostai-vos embaixo da árvore. Não foi ordem que deu. Mas ele não conhecia quem era. Ele achava que era apenas 3 homens. Pois é, mas ele deu para esses 3 anjos ordens, né? Olha, não passa. Não passa. A bênção está vindo na minha direção, na minha casa. Não passa, não. Entra aqui em casa, fica na porta aqui, mas não passe.
que eu vou lavar teus pés, eu vou... Porque diz assim, tem um versículo que eu não lembro qual, mas diz assim: por Abraão ser hospitaleiro, ele hospedou anjos em sua casa. As pessoas hospitaleiras, tem gente que não gosta de hospedar as pessoas, não gosta de ajudar o peregrino, está perdendo a bênção de Deus. Às vezes a bênção de Deus, ela vem através de um peregrino. Você lembra aquela história, Ruth, daquele limão que custa mais de 5 mil reais lá em Israel, na época da festa? Dos tabernáculos? Dos tabernáculos. Aquele casal não tinha filho. Não. E eles estavam... E ele fez por causa da história aqui, que recebeu os visitantes, né? Que era aqui, fala de 3 homens. Aí eles não tinham filho, tinham uma certa idade, e aí chegou esses homens lá na casa dele. Mas os cabas todos esculhambados. Tudo errado. Todo errado. Porque a gente só pensa assim, não, Deus vai mandar para minha casa um anjo certinho. Que não cospe no chão. Não. E às vezes ele vem em forma de um morador de rua. Ele vem para nos testar, né? Disfarçado. Aí chegou ali, estava próximo da festa dos tabernáculos, era tabernáculo, né? Era, eles estavam fazendo as tendas já, né? Ela estava fazendo as rupá, né? Rupá. Era as tendas em cima do telhado, que é para ficar 7 dias, 7 noites ali, durante a festa, né? Então, mas existe ali, dentro dos primórdios da cultura judaica, que aqueles que praticam essas 7 noites e 7 dias morando ali dentro daquela tenda, em cima da casa, olha, quando vai dormir, olha para o telhado, não tem telhado, só as palhas, para ver o céu, ver as estrelas, para lembrar os nossos irmãos lá do Egito. Quando eles saíram, que moravam em tendas, em tendas, né? Então, e usa-se... Outra para lembrar que a felicidade não mora só num palácio, não. E às vezes a pessoa mora num palácio e não tem felicidade. Você vê nessa época, lá em Israel, quantos empresários deixam o conforto do seu lar, sobe, faz a roupa lá, a tenda, e vai morar com a família lá em cima, durante 7 dias, 7 noites, para receber a bênção do Hashem. E para receber visitantes também, né? Então, assim como Abraão fez. A bênção do Eterno... Quando a pessoa tem quintal, ele faz no quintal também. Não, mas a maioria faz no... Mais para lá. É mais seguro. É mais seguro fazer em cima da laje. Toda casa de Israel de laje é para isso, né? Quando vão construir a casa, já sabe que ali vai ter um lugar de fazer todo ano a cabana. Outra diz assim que Abraão estava sentado à porta da tenda ao calor do dia. A casa de Abraão, ou a tenda, tinha 4 portas, né? Para ele esperava justamente os visitantes para poder ajudá-los assim. Aquilo ali era a pessoa que vinha pelas estradas, estrangeiro, né? Aí 5 horas da manhã ele estava de pé, já esperando, olhando para a estrada, aquele nevoeiro, né? Para ver se vinha alguém para ele poder ajudar. Aí ele pegava aquela pessoa, convidava para a casa dele, lá para a tenda, lavava os pés daquela pessoa, e ali ele servia o primeiro quebra-jejum, né, de manhã, para aquela pessoa, o café da manhã. E depois falava de quê, Ruth? Falava da Torá. Da Torá. Outra tem, aqui não fala sobre isso, quer dizer, eu não li adiante, mas diz que, porque no capítulo 17 fala da circuncisão, né? No versículo 24, Abraão tinha 99 anos quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, foi feita a circuncisão dele, ele estava com 13 anos. Então, aqui no capítulo 18, do versículo 1, quando Abraão vê os anjos, ele não viu como anjo, mas ele viu como homem, ele estava se recuperando da circuncisão. E ele foi visitado pelos 3 homens, que ele achava que era apenas homem, né? Porque depois da circuncisão, por exemplo, assim, tem gente que está nos assistindo aqui, tem vontade de fazer circuncisão, não faz.
A tua bênção está toda amarrada. Então, Está tudo amarrado. Depois, pode reparar que depois que Abraão fez a circuncisão, aí que Deus deu para ele o filho Isaac, depois de 90 anos. pois é, porque A bênção de Deus entrou através desses 3 anjos. esses 3 anjos aqui, eles se apresentam como homem, a aparência deles, eles vêm como homem. Abraão recebeu. E ali Abraão fez para eles um banquete, né? Que ele diz assim: tomarei um pedaço de pão, no versículo 5, e sustentai o vosso coração, depois irei diante, já que passaste para honrar o vosso servo. E disse: assim fará conforme falaste. Então, até aí, Abraão não tinha percebido que era anjo. Não, ele não percebeu. Até ele achava... comer pão junto com ele. Comeu. Comeu pão. Então, não tinha... Porque as pessoas têm assim na cabeça que os anjos não se alimentam como nós se alimentamos. Quando eles estão aqui, eles têm poderes de se materializar e ajudar aquele quem Deus o mandou. Diz assim que o ser humano, ou o anjo, ele se... Como é que... Eu não sei nem dizer a palavra. Se transforma assim pelo lugar, né? Você vê que Moisés, ele passou 40 dias, 40 noites no monte, quando ele foi receber a Torá, né? Muitas pessoas dizem: como é que um homem sobreviveu durante 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber? Aqui a gente já vê os anjos que vêm e comem. Mas, Rose, deixa eu te falar uma coisa. Existe nos Estados Unidos uma mulher que já tinha 10 anos que ela não comia. Como ela se alimentava? Pela fotossíntese, pela luz. Ela vivia de luz, ela vive de luz. Então, por exemplo, o caso de Moisés passar 40 dias, 40 noites lá no Monte Sinai, se consagrando, para quê? Para que ele alcançasse degrau maior, que ele crescesse no mundo espiritual. Aí você pega Ezequiel, também fez o mesmo. Você vê lá no Novo Testamento, Jesus fez o quê? 40 dias, 40 noites, porque esse é um costume do povo judeu, do israelita. Jesus era um judeu. Então, por isso que ele jejuou 40 dias, 40 noites, porque é o costume do povo judeu. Agora, convida alguém aí que ainda não entrou para a cultura da Bíblia. Vamos jejuar 40 dias, ele vai dizer: tá doido. Não quer jejuar nenhum dia. Ninguém aguenta. Não consigo. É igual a lei, vamos cumprir a lei. Não, ninguém cumpre. Então, as pessoas... E quer as bênçãos, não quer obedecer, então, e quer só as bênçãos. Ninguém pode... no céu não tem invasão, não. Você só consegue por luta. Deus não te dá nada de graça. Então, para Jacó dar esse impacto de crescer espiritual, Deus não deu de graça para ele, não. Primeiro mandou o anjo brigar com ele a noite todinha. Aí, aquela era a primeira luta. Ele venceu o primeiro round, né? Aí vem a segunda, que é o irmão. Com 400 homens, tudo guerreiro, 400 guerreiros. E ele conhecia que o irmão dele não valia nada. E aquele problema na perna de Jacó serviu também justamente para o irmão não tocá-lo. Porque ele estava deficiente, né? De acordo com as leis jurídicas de Israel, a gente não pode maltratar um deficiente. Seja ele aleijado, seja ele cego, coxo, qualquer defeito que ele tiver, você tem que respeitar, porque a lei é jurídica de Israel, né? Aqui nós já temos uma lei aí também no Brasil, para a gente respeitar os animais. Se alguém for pego maltratando o animal, ele pega até 4 anos de cadeia aqui no Brasil. Imagine na época de Israel. E eles eram rígidos. E continuando aqui Abraão, diz assim, no versículo 6 do capítulo 18, e Abraão apressou-se à tenda, onde estava Sara, e disse: apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz bolachas. E Abraão correu às vacas, tomou um bezerro tenro e bom, quer dizer, até para dar, você tem que dar o melhor. Não vá dar aleijado, cego ou com algum defeito. Ele deu o bom. E deu ao moço que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite
e o bezerro que preparou e pôs diante deles. E ele ficou de pé, perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse um dos anjos: Voltarei a ti, como esta hora, que vivereis, no ano vindouro. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele, do anjo. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. E Sara riu no seu íntimo, dizendo: Depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu Senhor é velho? E o Eterno disse a Abraão, quer dizer, aqui ele fala o Eterno, mas é o anjo, né? Por que Sara riu? Dizendo: Como pode ser verdade que darei à luz se eu envelheci? Existe alguma coisa oculta a Deus? No prazo fixo a ti, como esta hora que vives, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não ri, pois tive medo. E ele disse: Não é assim, pois tu riste. Quer dizer, ela quis negar, achando que era só um homem, mas o anjo, ele viu tudo, né? Ruth, Deus, é difícil a pessoa entender quem é Deus, como é que ele é. Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Tudo isso aí, Ruth, essas palavras que eu falei, elas só têm 600 interpretações cada uma. É porque quando fala imagem e semelhança, segundo a sua semelhança, né? Está escrito. A pessoa pensa que Deus tem corpo, alma e espírito. Não tem. Não tem nada disso, né? Não. Ele só tem fogo e oxigênio, que é o ar. Outra, tem várias espécies de gente e cor, né? Tem o pardo, tem o branco, tem o negro. Tem o japonês, tem o chinês, tem... Cada um tem a sua aparência, né? Diferente. Como? Segundo a aparência, né? Fazer o homem segundo a nossa aparência, né? Como? Não, o que se explica dentro da cultura judaica é que a primeira palavra da Bíblia, ela em Gênesis, é Bereshit, né? Então, Bereshit bara, Elohim até chamar. Quer dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? A palavra criou, que nós já explicamos aqui no programa, a palavra criou é o verbo barar. Barar no hebraico. Então, nós parecemos com Deus no criar. Né? No criar. Por isso que lá em Levítico 6, versículo 6, lá diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, veja como trabalha, né? Então, quando você está trabalhando, você está imitando quem? Nosso Pai querido, que é Deus. Criador, né? Então, todas as vezes que você está em movimento, trabalhando, você é a imagem e semelhança de Deus. Só que Deus não tem a nossa imagem, porque Ele é fogo. Ele é fogo. Ele é fogo, e a Bíblia diz que é fogo consumidor. E ninguém se aproxima de Deus, não. Ninguém tem essa intimidade que fala aí que tem, não. Que Deus habita dentro de mim. Não, moço, você está errado. Se Ele habitar, tu vira churrasco. E outra, aí que está a diferença. O nosso Criador, Ele é fogo. E nós somos os 4 elementos. Alguém pode se aproximar da gente e não acontece nada. Mas se aproximar do nosso Criador, fica torresmo. Então, o que é que nós queremos dizer hoje nesse programa? Que você, pela sua obediência aos mandamentos de Deus, você pode ordenar os anjos. Pode. Através da oração. O que aconteceu na Bíblia que nós mostramos hoje, mas tem mais partes ainda para a gente mostrar, aonde os anjos receberam sim ordem dos sadiquim, que são justos. A gente vê
é o diálogo do profeta Daniel com o anjo Gabriel. A gente pode observar que todos esses grandes homens, como Moisés, tiveram experiência com o anjo. Abraão tiveram experiência com o anjo. O profeta Daniel, o livro de Daniel mostra lá que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, que havia um anjo de Deus lá dentro, não era homem. Porque o pessoal disse, não, é fulano que estava lá com eles. É mentira. Ali era o anjo. Não confunda o anjo com o homem. A missão do anjo é muito diferente do homem. Por isso que quando os anjos olham para nós, que nós estamos fazendo a obra de Deus, propagando a obra de Deus com verdade, o que acontece? Eles se submetem a nós, os anjos. Em termos de quê? De auxiliar, de ajudar. Né? Agora, anjo, faz isso assim. Não, a gente pede para Deus, né? Eterno, manda um anjo para ajudar a gente aqui nesse programa. É isso que a gente faz, a gente ora todo dia. Eterno, manda anjos para estar conosco. Fala em nossa boca, Eterno. Que não seja nós, mas tu. Fala o que essas pessoas precisam ouvir de ti, né? Coisas maravilhosas nós temos para fazer, para expressar aqui, tirar da Bíblia e passar para vocês, porque a gente pensa assim, que tudo que nós sabemos não devemos levar para a sepultura. Temos que propagar tudo que Deus fez. E nem um anjo também, ele vai nos obedecer para fazer o mal a alguém, né? A não ser que a pessoa mereça. Olha, Ruth, tu lembra uma vez que, nessa literatura judaica, o Rabino estava no monte com os alunos, aí... É aquele livro, eu estava procurando o nome dele e não estou lembrando. Zorra? Não. No Zorra. Aí o que aconteceu? O anjo veio para destruir a cidade. Não, né? É outra história aí. Essa daí é o anjo que veio para destruir a cidade, aí ele... Ah, sim, interessante, né? Uhum. Chega a vir amanhã a gente vai falar sobre isso, né? Que o Rabino freou a força do anjo que veio para destruir a cidade dele. E ele falou, não. A minha cidade cidade não destrói, não. Vou falar agora com o Eterno, com o Hashem. E falou e o anjo voltou. Ei, aqui nessa semana nós vamos falar muito sobre anjo. Você vai aprender muita coisa. Cada pessoa já nasce com anjo, né? Tem o seu... Seu anjo da guarda e tem aquele que não guarda. Todos nós nascemos com os dois anjos, que é o pensamento bom e o pensamento ruim. Nunca se deixe levar pelo pensamento ruim. Quando ele começa a fluir na tua cabeça, aí você repreenda. Repreenda porque ele quer te levar para o fracasso. Mas o do bem não, só te leva para o bem. E todos os dois de Deus, né? Todos dois. É tipo aquela passagem de Caim e Abel, que Caim ele estava planejando. Pela inveja do irmão, o irmão obedeceu o Eterno, dava a melhor oferta para o Eterno, melhor sacrifício, e o outro não. Fazia de qualquer jeito e achava que estava agradando, né? Mas aí ele ficava com inveja, porque o Eterno abençoava mais o irmão Abel. E ele já estava planejando, mas Deus, como sabe tudo, chamou a atenção dele. Ele disse que o pecado está rodando à tua porta. Agora basta você dominá-lo. Quer dizer, se você abrir a porta, ele entra, né? Assim é os pensamentos, ele vem os pensamentos. Porque quando a pessoa tem raiva, se ele for obedecer os pensamentos que vêm, ele já teria matado, já estaria preso e feito cada coisa, né? Mas na hora a pessoa tem coragem, depois é que vem o que? O arrependimento, a vergonha do pecado. Porque o pecado é assim, na hora que ele está com a força, você não olha depois o efeito que ele causa. Uma pessoa chegou para mim, aí uma irmã, nova convertida do judaísmo, aí querendo passar para mim as experiências dela com Deus. Ela chegou e disse, Cavalcante, Deus fala comigo. Aí foi logo se exibindo. Minha filhinha. Ele fala comigo assim, minha filhinha, minha amada. Eu falei, ei, para com isso, isso não é Deus não. Pode ser outra coisa, mas Deus não fala assim não. Como é que a pessoa não guarda os mandamentos de Deus como aquela pessoa? Estava entrando para o judaísmo,
Aí, Com a vida toda errada. com a vida toda errada, tudo atrapalha na vida dela. Aí Deus vai dizer, filhinha, como se bota no... Deus não faz isso não, menina. Deus não fala nem direto com a gente, ele fala através dos anjos e do Espírito dele. Essa história aí de que Deus está dentro de mim, isso é conversa. Ele colocou o Espírito dele dentro de nós e através do Espírito dele, que está dentro de nós, dele, é que ele fala comigo e com você. Deus fala com todo mundo. Não tem essa história de, não, só na religião tal, BC, não. Se você seguir os mandamentos de Deus, se você for obediente à palavra de Deus, Deus vai falar contigo, seja tu homem, seja mulher, seja quem tu for. Não importa quem tu és. Agora, que Deus vem, sabe? Melhor do que as outras, hein? Rapaz, olha, falso profeta, pintou na minha frente, e aí, nós provamos, aí, vamos um dia comer uma pizza? Vamos. Quando nós chegamos lá... Não resistiu. Aí, porque no judaísmo a gente não come. Abastou o porco não para come dominar. carne de porco, não come... Deus deu para nós já em Levítico capítulo 11 o cardápio para a gente comer. Se coma isso, mas não coma isso. Aí, quando de repente lá vem a roda de pizza, ó. Eita. Aí, tu tava lá, tu viu a armação. Aí ela olhou, aí a filha comendo, Chico tava ali comendo aquela pizza. Aquela ali, gordura escorrendo. Escorrendo, bacon, não sei o quê. Aí nós esperando a pizza de frango. Quando de repente ela disse, Cavalcante, tu vai me perdoar. O que é? Eu não resisto a essa pizza. Então as pessoas desviam por um copo de cachaça, outros desviam por uma pizza. Outra pela uma mulher. Porque dentro do judaísmo, a gente mantém a cultura da Bíblia, né, Ruth? Então, por exemplo, assim, Jesus nunca comeu carne de porco. Nunca. Nunca comeu peixe de couro, nem camarão. Nunca Jesus fez isso. E nem liberou para ninguém comer, não. Não. Aqui no capítulo 18, quer dizer, essa parte que nós lemos aqui, ela tem muitas mistérios, né? Como diz certas pessoas. Capítulo 18, versículo 11. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. Quer dizer, a mulher já tinha passado a menopausa. Não, ela tinha passado a menstruação, aí entrou para a menopausa, que aí ela não tem mais filho, né? Mas a mulher já de 90 anos já tinha a pendurada chuteira. E o marido também, né? Ela tava velhinha. Mas aí é que é a restauração do corpo físico. Aí esses homens que ele achava que eram apenas homens, cada um veio com uma missão, né? Cada anjo estava numa missão diferente. E eu sei que aqui, tanto Sara, porque o problema era na Sara, né? Ela foi curada. Mas Abraão também teve que passar por uma cura, um rejuvenescimento. Aqui que entra a primeira plástica, né? Tirou tudo que era velho. Restaurou tudo, bisturi do céu. A mulher ficou tão bonita que até o rei desejou. Carregou. Sequestrou para o palácio. Por isso que até o próprio faraó diz assim, você mentiu, você disse que ela era sua irmã, com medo dele matar Abraão e ficar com a esposa. Você que tiver uma irmã, mas a irmã tá nova, tá tão bonita. Aí, quando é no outro dia, tá tudo arriado. Mas que ela passou, armaço as coisas. Suspendeu tudo. Aqui nós estamos falando de uma restauração. E a terra, ela é má com o ser humano. Ela puxa tudo para baixo. Na terra de quer de volta. Aí puxa tudo para baixo. E aí, Sara, como Abraão, eles já eram velhos. Sara com 90 anos. Abraão, com quantos anos? 98 anos. Está entrando no 100 já. Mas e para ter um filho, aí como? Estava tudo velho já dentro. Olha, o Deus que fez tudo. E os ossos fracos. Todas as você coisas. Vê que a pessoa com a idade dessa, se cair para emendar. Mas por que o casal tiveram filho naquela época? Porque foi uma promessa de Deus. Era uma promessa, tinha que ser cumprida. Não, fulano, lá no Novo Testamento, diz, fulano morreu sem ter visto a promessa de Deus. Não foi promessa de Deus. Não foi não. A promessa de Deus tem que ser cumprida. tem que ser cumprida. E a palavra diz que o Eterno, ele
ele honra para que seja cumprida a palavra Quantas dele, né? vezes Abraão ficava bicudo porque queria que a mulher dele tivesse um filho e não conseguia ter esse filho. Mas tinha uma promessa que ele e ela teriam um filho. Mas porque o tempo E de... é o herdeiro, mas era um herdeiro espiritual. Eles ainda tentaram ter outro, né? Que foi Ismael, mas... Não, mas Ismael foi primeiro. Foi. Tinha 13 anos. Mas quando ele foi circuncidado. É. Mas mesmo assim, Ismael não era o filho herdeiro espiritual. Porque o judaísmo veio através de quem? É porque, na realidade, Isaac. Isaac, sim. Isaac, todo o judaísmo que nós temos hoje veio de lá, Isaac. Desse grande... Porque é espiritual, né? Como você disse. Era um herdeiro, porque um pai... Eu não entendi. É um casal, pode ter vários filhos, mas tem um que é o herdeiro espiritual. Que puxa, né? Pode ser o primogênito, pode ser... um deles que vai nascer o herdeiro espiritual. Então, quem nasceu primeiro foi Ismael. Foi Ismael. Pela lei, de acordo com a lei dos Levirato, Ismael seria o primogênito, porque foi o primeiro. Mas do casal casado foi Isaac. Então, mas a profecia... Não, casado, ele foi casado com Agar. Porque é o direito do homem quando a primeira mulher não tem filho. Ele casou com ela. Mas a promessa era que Sara seria mãe. Então tinha que realizar essa promessa. Então, os desígnios de Deus, jamais o homem vai entender, né? Porque o tempo dele não é o nosso tempo. E aqui ele restaurou fisicamente o corpo do homem e da mulher a ponto dela voltar a menstruar e ter filho. Aqui também, Sara, no versículo 12, ela riu do íntimo, porque ali a fé dela, eu com esse corpo tão frágil, já cansado, que quando a pessoa chega a uma certa idade, dói tudo. Dói os ossos, dói as pernas. Quando você vê... E para carregar um filho 9 meses. Uma pessoa de idade levantar e não doer nada porque ele morreu. Já morreu. Já morreu. E ela ainda negou para o anjo, né? É quando o anjo fala aqui no versículo 14. Existe alguma coisa oculta de Deus? Quer dizer, a gente pode esconder alguma coisa? Porque tem pessoas que ele faz algo errado, ele diz, não, ninguém está vendo. Será? Será que a gente pode esconder, ocultar alguma coisa de Deus? Aí, Ruth, essa semana nós vamos bater muito forte em cima aí desses anjos, de demônio, né? Uhum. Vamos explicar, você vai entender o que é demônio, quem é Lúcifer, quem é Satanás, né? Você vai saber que... Porque, Ruth, como é a vontade de Deus para o ser humano? Que ele venha dominar todas as obras de suas mãos. E quem domina hoje o mundo? Os demônios. E por que a liderança religiosa não domina isso? Tem medo, né? Às vezes começa até dominando, depois enriquece. Aí não, eu não vou visitar mais irmão, A, nem B, nem C. Tem até medo de botar a mão no enfermo. No endemoniado. Então, não é isso. O que Deus quer, que nós venhamos crescer, o nível espiritual, que adquiriu Jacó, Abraão, Moisés, profeta Daniel, Jeremias, profeta Ezequiel, que eles atingiram o nível acima do nível dos homens. Porque Deus, ele não quer que você seja um Deus, mas que você domine tudo na terra como ele domina. É porque ele, no Salmo, diz que ele deu a terra aos filhos dos homens, né? E a gente tem que dominá-lo. E a gente com medo, porque botaram isso em nós. São informações erradas que nós recebemos. Tem mais medo do diabo do que o próprio Eterno. E, no entanto, nós estamos totalmente errados. O Eterno comanda tudo e todos. Né? Olha, Ruth, uma coisa interessante. O ser humano é o proprietário da terra, como está escrito no Salmo 37. Três vezes Deus fala que deu a terra aos filhos dos homens. Então essa terra de quem é? É nossa. Então nós temos que dominar. Só que muitos, por querer assim, agradar as coisas mundanas, eles perdem a santidade e caem na desgraça.
Aí vem a tribulação, o pecado, vem a destruição, vem a enfermidade, vem tanta coisa ruim contra a pessoa e ela fica sem ter o escudo. Porque o nosso escudo e fortaleza é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Hashem, o Eterno. Baruch Hashem? E a gente vê aqui que Deus muda a história também de Sara. Sara, por ela não poder ter filho, Era humilhada. era humilhada. Muitas pessoas dizem que é maldição, seca. A gente pensa que é só nos nossos dias que tem gente que gosta de criticar dos outros de mangá, né? Mas já existia. Lá naquela época de Abraão, Sara passava na rua e dizia, ó, mulher seca. Né? Aí dizia cada coisa, tu não presta nem para ter filho. E eles gostam mesmo assim de tirar sarro com a cara dos outros. Outra, eles eram prósperos, porque Deus abençoara eles tinham muitos animais. Certo que tinha um sobrinho que eles levaram, que era Lote, ele já se sentia como herdeiro. Achava que era o dono Era dono de do pedaço, tudo, né? Era. Eu vou te mais me diga uma coisa. Nós estamos entrando para outro caminho. A gente começa a falar, a gente vai entrando. Aconteceu isso com Abraão, né? A mulher tinha dificuldade de ter filho. Mas teve na família de Abraão alguém também que teve o mesmo problema, que foi de ter filhos. Que a mulher não tinha filho. É a nora dele. Pois é, a nora. Tu vai falar e fica aí. Não, é porque o que eu estou falando é o seguinte, vai entrando nisso aí, então isso é uma maldição hereditária da mulher seca, não ter filho. E isso quebra, porque muita gente diz, não tem jeito não, na medicina mesmo, não tem jeito não. Aí vão dizer, para o homem não tem jeito. É por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por isso que ela não pode gerar filho. Tá. Mas se você é mulher de Deus, você muda a história. Mudar a tua história, muda tu primeiro, tua vida. Com ele, tu será mulher de muitos filhos. Nós contamos a história de Ana. A gente vê, quando a gente estuda... Ana, esposa de Elcana, que não tinha filho. E teve um filho chamado Samuel, que foi o profeta. Quando a gente lê ou estuda a história de Abraão, você vê que Sara, ela era mais espiritual do que Abraão. Só que na Bíblia sempre tinha mais comunhão com Deus. E sempre eles colocam o homem em primeiro lugar, né? É porque a Bíblia, na realidade, ela é machista. Né? Poucas mulheres governaram e tiveram seu nome escrito na Bíblia. Mas existiam muitas mulheres que governaram e não apareceu o nome. Não apareceu. Tem delas que nem aparece o nome. Mas você vê que Ruth foi uma guerreira. Né? E muitas outras, como a rainha Radassa, Esther, foi uma grande guerreira. É uma mulher que no meio da grande tribulação ela estava 3 dias e 3 noites jejuando para vencer vitórias. E enfrentou o rei, né? Enfrentou o rei. Para salvar a vida do povo. É a única mulher na Bíblia que teve coragem de enfrentar o rei cara a cara e venceu. Porque o povo de Deus, que busca Deus, não precisa andar de joelho, não. Basta obedecer, né? O judeu, ele não anda de joelho, não ora de joelho. Não. Para ter um judeu para orar de joelho, só se a causa for muito impossível. Mas mesmo assim... Tem que ser próximo. É porque o segredo de Davi orar, ele orava em pé, né? Ele colocava a mão assim e balançava o corpo ali orando. É assim que o judeu ora. O que significa isso? No Salmo de Davi diz, tudo o que é meu, louve ao Senhor. Então quando você está orando, está balançando teu corpo, todas as tuas entranhas aqui, fígado, bofe, tudo, rins, tudo está balançando, louvando ao Senhor. Aí a pessoa pensa que não, que tudo que é meu, louve ao Senhor. É casa, carro, animais, não. É você que tem que louvar o Senhor. E todas as entranhas, tudo que está fazendo esse movimento aqui, está sendo curada, abençoada pelo Hashem. Baruch Hashem? Então, Ruth, hoje nós falamos... Esse nosso Deus é maravilhoso. Rapaz, quando a gente passa assim a estudar... Eu te digo que eu amanheço rico, eu posso não ter um centavo. Mas estou rico, cheio de paz. Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Ruth, eu não tinha paz, eu era um perturbado, que achava que estava em paz. Não, eu estava caminhando lá para o fute. Lá para a turma do fute. Então, quando você estuda a Bíblia
Porque nós viemos para cá, cada um vem numa missão. Cada um de nós vem numa missão. A mulher veio para criar filhos, o homem veio para trabalhar. É assim que é a missão. Mas quando parte para a missão espiritual de pregar, de orar, de jejuar, aí é diferente. Não são todo mundo que quer, não. A luta, muita luta a gente ganha. Olha, Ruth, quando fecha a boca, né? Dia 15 agora, se aproxima de mais setembro, nós temos a festa do Rosh Hashanah, né? Que é o Ano Novo Judaico, é dia 15 para dia 16 agora de setembro. Dia 25, dia 24 para dia 25 de setembro é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o dia, por exemplo, dia 15 agora, Deus senta no trono, pega o livro da vida. Por isso que é interessante, a gente está no livro da vida, mas todos estão, né, no livro da vida, quem está vivo. Agora, existe o livro da vida e existe o livro das vidas. Existe o livro das obras também, né? E outro livro, é a Biblioteca do Céu. Um dia nós vamos falar da Biblioteca do Céu aí, dentro da Bíblia você vai ver que coisa boa. Mas aí, então dia 15 agora, Deus senta no trono, abre o livrão de todas as almas que estão vivas aqui na terra, aí ele vai julgar pelo ano, isso não é o juízo final, é o julgamento anual. Para o próximo ano, a nossa vida mudar para melhor, né? Não, a partir do dia 25 mudar. Pois é, porque a partir do dia 15, quer dizer, é véspera, dia 16 já é o ano novo. Então, a gente se prepara, conserta os nossos caminhos, nossos atos, se nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque a gente tem que examinar nós mesmos, né? O que eu tenho feito de errado para nós corrigir, nos ajeitar o nosso caminho. Se eu estou devendo, eu vou negociar. Porque quando for no dia 25, o Senhor senta no trono da justiça, porque tem vezes que ele senta no trono da misericórdia, mas nesse dia da justiça. E se a gente quer um ano melhor, o que deu errado para você nesse ano? Se o ano foi bom? Se o ano foi ruim? Se você quer melhorar, então faça esse jejum, conserte sua vida, como nós também vamos olhar onde estiver errado, consertar, melhorar, para poder o nosso ano ser melhor. Shalom, Evangelista. Hein, Ruth? Agora, dia 15 agora de setembro, é o dia do Rosh Hashanah. O que é que a gente vai comer, Ruth? A gente come coisas que façam você prosperar. Qual é o ser que prospera mais? É o peixe, né? Você vê que um peixe ovado, quantos quilos de ovos ele tem, né? Depende também do tamanho do peixe. Quantos filhotes ele, só numa barrigada, ele produz? Então, a gente tem um ritual de comer peixe. Outra que o peixe, ele só nada para frente, ele não vai para trás, né? Para você sempre ser cabeça e não cauda. Agora, Ruth, esse dia a gente come mais cabeça de peixe, né? A gente come também maçã com mel, que é para o nosso ano ser doce. Como mel. Mas não é igual aquela música Doce com Mel, não. Aí, Ruth, esse dia, no mundo todo, onde tem alguém que pratica judaísmo, né? Mesmo lá em Israel, 80% israelitas não são religiosos, mas eles praticam isso aí. Eles são assim, eles não são religiosos, mas essas partes assim, as 7 festas bíblicas, aí eles estão participando, né? É o tempo que você vê mais os judeus se juntar ali, o povo, né? Para fazer, porque é uma tradição familiar. E lá no Natal, dia 24 de dezembro, a gente não festeja Natal do judaísmo, mas nós temos festa lá no dia 24 de dezembro, mas que é festa bíblica também, né? A das luzes, né? Quando a gente for, durante o período desse ano, a gente vai de vez em quando falando festa tal, né? Todas as festas bíblicas, você vai estar por dentro e a gente vai dizer como é que pratica, como é a cultura, como é que se faz, de acordo com a Bíblia, porque são festas de 3.600 anos. Né? O judaísmo não é uma religião que começou agora.
É uma religião que Deus começou e depois Deus abandonou, morreu e deixou um testamento para as pessoas aí. Não é isso. O judaísmo é a verdade das verdades. E sempre as festas é para a gente relembrar o que os nossos ancestrais passou, para ver onde eles erraram. Que as festas é para a gente sempre nos lembrar para não cair no mesmo erro, né? Como essas festas da cabana. A festa da cabana é para lembrar que nós fomos o quê? Escravo no Egito, que tivemos que sair, andar pelo deserto, morar em tendas, tenda que você via as estrelas. Assim é essa festa das cabanas. Não pode Chegamos fazer. ao final? Eu vou fazer uma cabana de primeira, não. Tem que ser de palha, colocado o teto de palha para você ficar deitado aqui e ver as estrelas no céu. É. Então isso é feito na época de verão, né? Por lá em Israel é feita essas festas, tudo na época de verão. Essas que é usada a tenda, né? Tem pessoas que ele conseguiu bênçãos porque ele fez um pacto, um voto de dormir na cabana durante esse período. Quem não tem filhos. E quando choveu, teve que ficar, porque foi o voto era ficar. Mas a mulher, por exemplo assim, um casal que não tem filho dormindo em Israel, tem muita história de casal que não tinha filho, muitos anos. Foram dormir na tenda no dia das festas e ali a mulher engravidou. Ele lembra que nessas festas, dessa passagem que nós lemos, né? Que os anjos visitou Abraão e Sara em tenda também, e foram abençoados. Foi quando veio a notícia que ela ia engravidar naquele mesmo ano. E ali muitos fazem esperando essa grande bênção de engravidar, né? Olha, Ruth, durante essa semana vamos falar muito sobre a vida dos anjos aqui na Terra, as missões deles, quem são eles, quem são os malados. Nós vamos mostrar aqui dentro do programa até onde Deus fez os anjos, olha, qual foi o planeta, em que lugar, e aonde a nossa alma foi fabricada, foi feita por Deus. E por que Deus dá valor ao sadiquim? Primeiro, porque a terra ele deu os filhos dos homens, não deu os anjos. Eles vêm aqui fazer a obra, vêm fazer aquilo que Deus mandou, mas eles têm obediência às autoridades que são os sadiquim, que são justos, né? Nós vamos falar muito disso aí. Essa semana agora você vai aprender muito. Pegue sua Bíblia, ou pegue uma caneta, né, um papel para fazer anotações bíblicas que nós vamos citar aqui. Nós vamos falar muita coisa ainda disso aí, né? Fique na paz, tenha uma semana super abençoada. Você. Que o nosso dia seja dia de bênçãos. E quando o celular quebra, o que a gente faz? Leva para UTI. Leva para UTI Céu, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19. O atendimento é rápido, né? É rápido. A pessoa atende ali, você pode trocar a tela do seu celular, pode trocar a bateria. Vê se queimou, tem que botar uma bateria, quer botar uma de Fusca? Não, coloca de celular mesmo, tem original aqui, viu? Então a UTI Céu fica na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança, né? Mas, Ruth, um abraço para a dona Dina, pela Evanice. Evanice, para o Célio Miranda, para o Chicão, né? Que o Eterno venha dar muita saúde para o Chicão e sua família. Um abraço também para a Quineide lá em Castanhal, né? Castanhal não, lá a Nanideu, a tia Antônia. Lá em Minas Gerais, quem é? Eliane. A Eliane. Um abraço ao Adson lá em Goiânia. Quem mais em Goiânia? O Saulo. O Saulo. Um abraço para você, Saulo, e toda a sua família. Para você aqui em Marabá, todos que estão assistindo aí no programa, que o Eterno venha abençoar ricamente, né? Que o Eterno venha dar o suficiente. O Cleuto, o você, Kel, né? Essa turma todinha aí que estão ligados aí no programa. Que o Eterno abençoe. E que amanhã nós vamos voltar de novo. Convida mais pessoas para assistir o programa, porque nós vamos mexer muito profundo. Você não sabia que você pode dar ordem aos anjos. Agora santifique, né? Santifique-se. Baruch Hashem. Obedeça.